No ar. Programa Papo Franco RS com Dudu Franco na reaçãofm.com. Salve, salve meu povo, o programa Papo Franco RS chegando devagarinho aqui mais uma segunda-feira aqui na rádio reaçãofm.com. Deixando um abraço aqui para todo mundo que está curtindo o Papo Franco RS, pessoal da Restinga, pessoal aqui da Santa Rosa também. Deixar um salve pro pessoal aí do Nordeste, aí, pessoal de Fortaleza também que está acompanhando o Papo Franco RS aí, a nossa amiga Regina, que já está entrando aqui, está acompanhando também o Papo Franco RS. No decorrer vou mandando mais um alô pro pessoal aí. Hoje o Papo Franco RS avisando mais uma vez o pessoal aí, como a gente sempre fala antes de iniciar o programa, baixa o aplicativo da Rádio Reação para acompanhar o Papo Franco RS e acompanhar as demais programações. Acompanhe também o Papo Franco RS, as entrevistas que rolam aqui, acompanhe lá no meu canal no YouTube, Papo Franco RS no YouTube, Instagram, Twitter, segue lá, vamos fortalecer aí o trabalho dos influenciadores pretos, o trabalho aí que a gente costuma fazer com bastante carinho para vocês, levando informação. E hoje temos aí um convidado que eu já estou um bom tempo aí analisando ele, vendo os trabalhos que esse cara faz, sou um fã mesmo dele, e eu costumo dizer que agora eu consegui fechar aí o quarteto, né? Eu trouxe pessoas aí que são ligadas a ele, nas conversas que já rolou aqui no Papo Franco, ele sempre foi citado, e agora, enfim, consegui trazer ele, e no decorrer vou dizer para ele que é as pessoas que já passaram aqui, que já trocamos ideia, que já falamos dele, e agora fechou aqui o quarteto, consegui trocar essa ideia com ele, e hoje está sendo uma honra para mim fazer esse bate-papo com ele aí, que é o Rafuage. Boa noite, irmão, tudo bem? Salve, Dudu, tudo bem? Tá me escutando legal? Muito, muito bem, irmão. Coisa boa, boa noite, irmão, prazer estar contigo. Tu sabe que o teu sobrenome é Franco mesmo, Dudu? Isso. Cara, é o sobrenome da minha família materna, tá ligado? Franco. Inclusive, eu tenho muitas tias aí na Zona Sul de Porto Alegre que são Franco também. Pô, família é grande. Eu acabei não pegando esse sobrenome, mas quando vê, deve ter alguma ligação familiar entre a gente aí, mano. Deve ter, porque a família é grande, né, meu? A origem é lá de Rio Pardo, né? Eu tô ligado. Se começa de lá a origem, pode ter certeza que nós temos um grau parentesco aí, né? Irmão, eu quero te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite, fortalecendo aqui. Eu sempre falo que o Papo Franco RS, para todo mundo que aceita o convite, é um fortalecimento que está tendo aqui com esse programa que já estamos aí há mais de um ano, levando pautas, trocando ideia com o pessoal, levando informação. Muito obrigado mesmo aí por aceitar o convite, para a gente poder fazer esse bate-papo aí. Prazer é meu, Dudu. Eu fico muito feliz pelo convite também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Nos demanda ainda mais momentos de parcerias, momentos de afeto, momentos de troca, porque são as trocas que vão nos fazer aí evoluir enquanto sociedade, principalmente a gente achar respostas para o agora. Eu tenho procurado muitas respostas para o agora, né? Seja nas ações que eu faço, seja nas reflexões que eu fico às vezes até 5 da manhã, girando na cama, lançando várias fitas. E aí, então, eu fico muito feliz de poder estar aqui para poder compartilhar hoje isso, um pouquinho da minha história contigo também. Pô, que legal. Eu já quero começar contigo a primeira pergunta. Onde que iniciou o teu ativismo? A partir de que momento que tu começou a dar essa atenção para o ativismo, para o movimento negro, para as causas negras? Então, Dudu, tá me escutando bem, hein? Tô te ouvindo bem. Ok. A minha função toda começa dentro de casa, né, cara? A minha mãe, e a minha irmã, meu pai também, todos eles são oriundos do movimento social. E, inclusive, entraram para o movimento social, para a luta do movimento negro, muito antes de mim. Embora eu seja o filho mais velho, né? Mas eu entrei depois. Eu entrei em 2002 na cultura hip-hop e, a partir daí, pude interagir. E não só interagir, como também atuar diretamente com negros e negras aqui do estado, cara. A minha mãe, ela é do movimento negro, do movimento sindical. A minha irmã vem da luta educacional dentro das universidades. E o meu pai, cara, ele era do futebol de várzea, aqui da região metropolitana de Porto Alegre, o que, por sua vez, também me inspirou muito em vários campeonatos que eu seguia com ele, né? Quando eu era pequeno, eu acompanhava ele, os amigos dele. E para mim foi muito importante ver a forma, né, que ele e o coletivo dele também seguiam aí um processo de inclusão social de jovens por meio do esporte, né, por meio também, por vezes, da cultura. E com isso, quando eu me encontro com a cultura hip-hop, em 2002, eu já trouxe essa carga histórica
mesmo ainda não conhecendo a cultura hip hop e sabendo, né, da potência que ela é. Então, quando eu entro de cabeça na cultura hip hop, isso só fortaleceu para os discursos, para as atitudes e principalmente para não esperar. Eu sou um cara muito prático e às vezes, né, acabo errando muitas vezes, Dudu, na ânsia de acertar, tá ligado? Acabo errando muitas vezes, mas é daí, principalmente, se eu não tivesse errado, não surgiriam muitas coisas que nós já conseguimos fazer. Eu falo nós enquanto um coletivo, né? Eu não atuo sozinho, né? Então o mérito não é só meu, também das conquistas, que muitas vezes aparece meu nome ou aparece, né, algum trampo relacionado ao grupo que eu fundei, que é o Rafuage. É um mérito coletivo. São várias pessoas que estão aí com o nome nos bastidores. Mas eu digo isso porque, né, quando a gente testou muita coisa, foi aí que a gente conseguiu avançar. Se a gente ficasse esperando, muitas vezes, como muitos coletivos fizeram, infelizmente, né, na ilusão de promessas, na ilusão de uma politicagem barata, acabou que não teria chegado onde chegou. Então, eu sou muito grato por ter me experimentado, saca? Eu acho que o que eu poderia deixar aqui para as pessoas é se experimentarem, é ousar errar. É ousar errar para que esse erro se transforme na teoria que vai balizar a prática, né, de uma nova ação, ou quem sabe dessa ação requalificada aí, né, e adequada no contexto atual. E me diz uma coisa, ultimamente em algumas rodas de conversa eu costumo falar sobre a questão da periferia ainda, dos pretos da periferia ainda não se escutar, entendeu? O que é o não se escutar? A gente conversa muito abertamente, uma coisa é eu e tu falar sobre Black Money, falar sobre diversos movimentos, mas quando a gente chega com os pretos, com os irmãos da periferia para trocar essa ideia, não ocorre de uma maneira como eu e tu trocamos essa ideia. O que será que falta para a gente poder, gente como eu, como tu, que a gente está sempre aí no corre da militância, fazendo algo para que a gente possa mais introduzir esse assunto, fazer com que os irmãos nos escutem? Então, em 2003, aquela foto emblemática do presidente Lula com muitos rappers, né, tu já deve ter visto essa foto. Sim. Onde o presidente Lula tá com o boné bordado hip hop, né? Tá do lado dele Gilberto Gil, Rap Nude, KLJ, MV Bill, Marcelinho Hip Hop, Ed Rock e muitos outros, cara. Naquele momento, e aí eu tô fazendo uma analogia para tu vai me entender, para mim chegar na tua pergunta. Mas naquele momento, muitas vezes o hip hop também não conseguia se conectar e fazer com que o discurso do Mano Brown, o discurso do Sabotagem, de fato tivesse capilaridade, né, e adesão nos espaços comunitários. Muitas vezes as pessoas escutavam o rap, mas não compreendiam o rap. Igualmente a cultura hip hop. E isso fez com que o movimento não crescesse e não evoluísse, carecesse de organização, carecesse de processos sustentáveis, carecesse de uma série de questões internas básicas que o movimento deveria ter resolvido para ter avançado enquanto política pública, porque o hip hop também se qualifica, também se apresenta como uma política pública nas comunidades. Quando a gente se dá conta que até hoje, muitas vezes, há uma dificuldade, Dudu, dessas ideias que a gente troca serem assimiladas, mas mais do que assimiladas, gerarem engajamento nas pessoas, nas causas que a gente propõe, gerarem o sentimento de que é possível nas pessoas, nas pautas que a gente tem pautado aí na sociedade, a gente se dá por conta que isso também é fruto desse processo de mais de, obviamente, 500 anos, mas dos últimos 20, quando a gente pensa que a possibilidade que a gente teve num governo popular de evolução, muitas vezes, né, e eu pego do gancho da crítica, autocrítica do Pepe Mujica, que é justamente que a geração dele errou. E errou aonde? Ao gerar consumidores voltados à ótica capitalista e não pessoas, cidadãs, voltadas a uma ótica solidária. Isso. E isso a gente vê na prática, que é aquele menino, aquela menina que está na ponta do tráfico e que entende que o mais importante é ele conseguir aquele kit. É o boné, tá ligado? É o tênis da Puma, é não sei o quê. Mas, né, não se dá conta que mais importante é, obviamente, ele não estar naquela situação insalubre, de risco, e, obviamente, poder questionar junto à sua família, junto aos centros comunitários da sua quebrada, os governos, para que melhorias venham para a quebrada. Por óbvio, a gente entende que o mais urgente, né, quando vem de forma mais urgente, ele é muito mais eficaz. Né? Os R$100 que entra num dia, já dá para comer, já dá para beber, já dá para fazer alguma coisa, saca?
mas é de fato esse pensamento e essa condição que a gente vai ter que evoluir. E para evoluir essa condição, é necessário um plano de década. Eu não vejo outra opção a não ser um plano de década, Dudu. Que a gente encontre justamente ações que vão convergir, que vão ser transversais entre as comunidades, assim como eu e tu, a gente pode unificar ações, a gente pode pensar em projetos em conjunto ou atuando de modo similar, isso vai ser necessário. Porque se não for isso, não vai haver jeito, né, e condição da gente resgatar primeiramente as pessoas para construção de base crítica e justamente, né, essa conexão não havendo, ela não vai deixar condições da gente transpor as pautas do bolsonarismo que a gente está vendo aflorar agora. E isso que tu está falando vai de encontro também com a Lei 10.639, né? Se a gente vem com essa educação já da base, né, a gente consegue ter como implantar isso aí, ter essa troca de ideia, né? E que nem eu falo, acho que em um ano de programa sempre a gente entra nessa pauta da Lei 10.639. O professor Eusébio já passou por aqui, conversamos, o Juremir Machado também, o professor Viário também. Por isso que eu falei que agora tu fechou o quarteto, né? Porque sempre tu acabou... Esses três aí são especiais. Tá louco, né? E tu sempre trava aqui nas pautas das nossas conversas, e aí vai de encontro com isso aí, né? Que se a gente começa a tentar a pôr uma pressão para que isso aconteça nas escolas, que é muito difícil e a gente é muito pouco para poder colocar essa pressão, acho que daria para a gente começar a iniciar isso que tu falou, né? Tu sabe, cara, em 2016 eu lancei um documentário, Manifesto Porongos, e esse documentário, ele pautou isso. Só que antes de mim, muitos antes vieram. O próprio Eusébio, o próprio Oliveira Silveira, Petronília da Silva, inclusive a Petronília, cara, foi relatora da Lei 10.639, entendeu? Lá em 2004, né? Então, tem muita gente que já tentou e já passou e segue tentando e segue conseguindo. Porém, estrategicamente, cara, quando a gente se dá por conta que os processos não implementados, que vão de encontro a reconhecimento, justiça e desenvolvimento da população preta, eles são processos pensados de modos estratégicos, pelo iluminismo, inclusive obviamente, a maçonaria, que muitas vezes está à frente dos processos que coordenam a sociedade. E quando a gente se dá por conta disso, a gente faz uma reflexão histórica, cara. Na década de 60 e 70, quando os Panteras Negras emergiram nos guetos pretos norte-americanos, qual foi a maior estratégia de neutralização dos negros norte-americanos que eram partidários do Black Panther? Justamente foi a inserção das drogas. A cocaína foi o ponto principal que dizimou e desarticulou os Panteras Negras. E isso chegou como nos guetos pretos norte-americanos? Através do governo Ronald Reagan, que facilitou uma articulação da própria CIA com o FBI e traficantes internacionais, muitos deles vindo ali da América Central, Caribe, Nicarágua e outros países que então exportaram e tiveram acesso liberado nas fronteiras norte-americanas. E depois que os negros começaram a se matar pela droga, por óbvio, isso virou um argumento do governo norte-americano. Não, a droga é o problema da sociedade e os negros estão utilizando a droga, então temos que combater os negros, né? E da mesma forma, a gente se dá por conta que na Lei 10.639, que até hoje ela não foi implementada de fato, e o pouco que foi implementada foi porque tinham educadores negros e negras na ponta. E esses poucos educadores negros e negras conseguiram sensibilizar pouquíssimos e pouquíssimas educadoras e educadores brancos, que se dispuseram, primeiramente, a buscar estudar, entender as relações étnico-raciais, né, no que tange o currículo escolar, e a partir daí aplicar de modo sincero e não simplesmente forçado. Tem muitos educadores que não aplicam a Lei 10.639 por conta de um discurso leviano e barato e racista. Olha, mas aqui na minha comunidade não tem negro. Igualmente a Lei 11.645 de 2008, que institui o estudo da história indígena no currículo escolar. Já vi comunidade, já vi educadores dizerem que não ensinam sobre a cultura indígena porque naquela comunidade não tem indígena, sabe? Então é um tipo de ignorância que vai gerando mais ignorância na sociedade e aí também aumenta o nosso trabalho. Então é importante que as leis, sejam a 10.639,
a 11.645, sejam implementadas e que a gente, quando tiver oportunidade, como a gente está tendo aqui, falar para que minimamente alguém possa escutar e ir pesquisar no Google alguma coisa, né? Eu fui uma vez numa roda de conversa que estava tu e o MV Bill e foi falado sobre a lei. Lá na URGS. Isso, e foi falado sobre isso e tu pegou e questionou assim para as professoras, alguém já ouviu falar na lei e tal, e aí várias levantaram a mão. Tá, e por que isso não está sendo ensinado nas escolas? Os professores meio que recuaram ali, né? Ficaram no gelo, né? Chega a ser constrangedor para eles, né? Sim, e na boa, eu acho que a gente tem que constranger, né? Não adianta, a gente tem que pegar e cutucar essa ferida. E ponto importante que tu fala nisso aí, eu me lembrei tem uma trajetória do Malcolm X, que ele fala exatamente isso que tu falou logo quando ele saiu da prisão, ele foi pro Harlem e começou a ver o fluxo das drogas bem mais que na época dele, antes de ser preso, que ele questiona essa questão mesmo já naquela época ali, que ele começa a ver isso, né, que o sistema estava fazendo com os negros, né, e ele conversa com um amigo dele sobre isso, que ele estava caindo naquele sistema de receber as drogas e tal, vai bem de encontro isso que tu fala mesmo. Sabe, Dudu, isso já aconteceu no Brasil antes, cara. Em 1890, quando os caras criam um código penal, antes mesmo de uma constituição oficial do país, né, 2 anos pós a abolição da escravatura, criando a lei de vadios e capoeiras, também foi nesse intuito de criminalização da cultura negra, né? Tanto é que é um negócio absurdo, Dudu, que só em 1937 foi regularizada, foi regulamentada a questão da capoeira no Brasil, deixando de ser crime, saindo do Código Penal. Tu imagina, cara, mais de 40 anos, né, a capoeira sendo crime no Brasil, e isso dependeu, inclusive, do gosto de um homem branco, né, que foi Getúlio Vargas. Ele viu uma apresentação de capoeira, gostou e disse, tá, isso para mim não é crime. Mas também, se ele não tivesse gostado, até quando a cultura negra teria sido criminalizada no Brasil? Porque anos depois veio a ditadura, né? E, por óbvio, a cultura negra seria criminalizada como foi criminalizada também na ditadura de alguma outra maneira. Então, historicamente, seja no Brasil, nos Estados Unidos, nos países da América do Sul, infelizmente a pressão capitalista, as pautas coloniais, patriarcais e também, obviamente, não humanitárias, tem nos feito trabalhar o quíntuplo ou o sextuplo, seja lá o que for, né, por conta de uma agenda que os caras têm uma resistência tremenda, né, de uma evolução da população preta. Isso não é uma resistência, inclusive é medo. É medo de uma evolução da população preta, justamente do equilíbrio que pode gerar no planeta, seja na ocupação dos espaços de poder políticos, econômicos, acadêmicos, sociais, né? Isso tudo gera desconforto na branquitude. E como é que tu está vendo hoje esse genocídio que a gente vê agora aí com a pandemia dentro das periferias aí, que a gente sabe que a maioria da população que reside dentro das periferias, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que é uma segregação que muitos não querem assumir, e na verdade tem gente até que se orgulha, né? Os tradicionalistas em si se orgulham dessa segregação de ser o Estado que é separado, e hoje a gente está vendo muito dos nossos aí que estão perdendo a vida, perdendo seus entes queridos. Uma vez o Kleber fez uma afirmação aqui no programa que foi bem bacana, que ele disse, né, que a gente estava falando das festas clandestinas e tal, ele disse, estão fazendo parte do processo genocida do governo, né? O governo já está fazendo isso há bom tempo e agora está só aí colocando as pessoas estão se matando. E como é que tu está vendo essa questão da pandemia aí? Cara, eu também concordo com isso que o Kleber falou e entendo, cara, que muitas vezes desse movimento pandêmico que a gente está vivendo, por óbvio, né? Muitas vezes não. Durante a pandemia inteira, o governo se fez omisso às questões básicas da sociedade e principalmente a uma resolução do problema, que era justamente a aquisição das vacinas lá em junho do ano passado. Quando isso não acontece, e principalmente a demora do auxílio emergencial, e quem dirá a falta de maior auxílio para a garantia da segurança alimentar, quem emergiu mais uma vez foram os movimentos sociais, né? Foram as entidades culturais, foram as ações comunitárias, né? O próprio Kleber, a Casa do Hip Hop em Esteio, a CUFA, eu poderia citar aqui milhares de outros nomes de entidades, a Alvo Cultural, todas fizeram um trabalho
que nenhum governo a nível de Brasil conseguiu realizar de modo sistemático, organizado e continuado, né? E isso a gente se dá por conta que agora, nesse momento de pandemia, que é o momento mais cruel do que a gente está vivendo, Dudu, novamente se repete as ações, né? E principalmente porque também o poder aquisitivo de quem ano passado foi solidário já baixou, né? Quem já doou 1, 2, 3, infelizmente não é porque não quer, muitos não é porque não querem, é porque não tem mais. E que se doar, né, o que se tem acaba ficando sem. Então a gente tem tentado encontrar um modo que gere um equilíbrio, e esse equilíbrio faça fortalecer as periferias, porque não tem chegado nenhum tipo de auxílio e nenhum tipo de proposta para imersão das periferias, justamente nesse momento tão difícil. E mais uma vez, quem está na ponta do iceberg e quem também está sustentando a base, né, a distância de quem está na ponta e de quem está na base, é o que faz cada vez mais, né, as ações do governo e as ações das grandes empresas que estão visando o lucro no meio da pandemia, exterminarem, dizimarem as populações pretas e principalmente idosas, né? São muitos mestres e mestras griots que infelizmente já se foram nessa pandemia, devido à falta de vacina, devido à falta do que comer, saca, Dudu? E eu tenho enxergado isso como infelizmente, né, como um gás, porque a gente não pode esperar mais. E infelizmente o que o governo deveria ter feito e não faz e não irá fazer, nós vamos ter que fazer, porque senão a gente vai morrer. E nenhum de nós mais tem que morrer, Dudu. A gente não pode perder nenhuma a mais para o bolsonarismo. E isso nos compete correr o dobro. E, infelizmente, vão dizer, mas o governo deveria fazer. É isso, mas o governo não faz. E a gente não pode deixar um dos nossos morrer de fome. E, infelizmente, a gente vai ter que voar para que essas pessoas tenham acesso mínimo ao SUS e tenham acesso com dignidade para poder ter uma chance de sobreviver. Estamos num momento aí, ontem ainda conversei com um colega aqui da rádio, ainda falei assim para ele, a gente está num momento que nós todos nós estamos correndo risco de morte. E se a gente não se ajudar, se a gente não começar a tentar focar em alguma coisa para a gente poder desviar desse alvo aí que eles estão querendo fazer com a gente, vai ser complicado. A gente vai ter que dar um jeito de fazer algo porque tá difícil, né, Isso também faz parte de um plano maior, Dudu, infelizmente, né? E esse plano maior também está atrelado ao que eu já falei antes, seja a própria maçonaria, sejam outras sociedades secretas que, infelizmente, né, de secretas não tem nada, e a gente sabe que está explícito aí as pautas que eles defendem, as pautas que eles estão implementando e, principalmente, né, a grana que eles investem para que isso aconteça, diferentemente da gente que muitas vezes tem que ficar fazendo vaquinha para sustentar o centro cultural, tem que ficar contando com o apoio e a solidariedade das pessoas. Então é importante, Dudu, que a gente ressignifique também muitas das coisas que a gente aprendeu nesse ano, mas principalmente honre a memória e a luta de tantos e tantos que se foram nesses mais de 260 mil brasileiros e brasileiras que morreram vítimas da Covid. Me diz uma coisa, já está quase fechando o tempo aí, tem um compromisso daqui a pouco. Tem como tu falar um pouquinho da Casa de Cultura Hip Hop de Esteio, que é a maior da América Latina, né? E como surgiu essa ideia de criar essa casa e como que o pessoal também, já vou fazer 2 perguntas numa, e como o pessoal do eixo Rio-São Paulo, eles veem esse teu trabalho, esse projeto dessa casa aí. Então, cara, incrivelmente hoje a Casa do Hip Hop ela chamou a atenção do eixo do Brasil, e essa tem sido uma estratégia minha, né? Criar coisas aqui que chamem a atenção do eixo. E aí vão dizer, mas só para chamar a atenção do eixo? Não, o primeiro passo é ajudar a comunidade, por óbvio. Mas, quando eu digo chamar a atenção do eixo, é um processo de descentralização da cultura. As grandes matrizes das empresas privadas que patrocinam a área da cultura no Brasil estão em São Paulo. Pega um exemplo da própria RGE, a empresa de luz aqui do Rio Grande do Sul, que para ser solicitado um patrocínio, não fica no Rio Grande do Sul. Tem que ir a São Paulo no Instituto CPFL, saca? Então isso é só um exemplo do quanto, né, a gente ainda está distante dos grandes financiamentos e principalmente dos grandes espaços na mídia, sejam ela de massa, mas também nas rádios comunitárias, em outros espaços que acabam segmentando somente a sua região, o seu próprio estado.
A Casa do Hip Hop nasce fruto de uma luta que há mais de 20 anos vinha sendo desenvolvida na cidade de Esteio e também no Rio Grande do Sul. A casa ela é fruto do sonho que nasceu em Diadema em 1999, que acabou inspirando todo o Brasil. A Casa de Diadema, em São Paulo, é a primeira da América Latina, então é considerada a casa-mãe. Só que a gente quis fazer algo diferente. E quando eu falo diferente, não é somente no tamanho do espaço, que é a Casa do Hip Hop, na potência que ela tem para atender mais de 4 mil jovens por ano, mas é principalmente uma gestão apartidária, uma gestão de modo sustentável e uma gestão de modo horizontal. Essas 3 palavras balizam tudo que a gente faz. Quando eu falo apartidário, não quer dizer, Dudu, que nenhum de nós tenhamos posicionamento político. A gente tem. E todos, muitas vezes, inclusive, têm simpatia com algum partido ou com outro. Porém, o projeto e a entidade se mantém apartidário. A nossa bandeira é o hip hop e o hip hop tem lado. E quando a gente se dá por conta que o processo sustentável ele é fundamental, é olhar para outras casas que existem no Brasil, que a grande maioria está atrelada à prefeitura local. Ou seja, quem gere a casa do hip hop não são os hip hoppers. É alguma pessoa qualquer que pegou um cargo de CC e está lá desenvolvendo uma ação. E o pessoal do hip hop que tem o saber empírico, tem o saber único da coisa, acaba sendo terceirizado dentro do projeto. Aqui na Casa do Hip Hop, não. O protagonismo é dos líderes e líderes comunitários e é também da própria cultura como protagonista da sua ação. Além disso, quando a gente fala de forma horizontal, Dudu, é entender que a gente tem uma relação não hierárquica, não é de cima para baixo, tá ligado? É uma relação que a gente tem que gera consenso, é uma relação coletivizada. Então a gente tem 5 coordenações que se completam, né? A coordenação geral administrativa, financeira, autogestão e sustentabilidade, que é a minha, também a coordenação de projetos e eventos culturais e a coordenação de comunicação social. E a gente tem, nessas coordenações, a potência que se transforma a casa. A casa hoje oferta oficinas no contraturno escolar. A casa também tem um estúdio de música qualificado para gravação, que quem é o técnico lá é o DJ Martins, antigo grupo Polêmica, do rap de Porto Alegre, e também já produziu aí Marcelo D2 e outros nomes do rap nacional. Além disso, a casa tem um espaço para 3 mil pessoas em show. No ano de 2019, no aniversário de 2 anos, trouxemos MV Bill, primeiramente, Clara Lima, e foi um grande evento com 3 mil pessoas. E aí a gente viu que a casa hoje também serve como um grande circuito alternativo ao mainstream da música do rap nacional, porque justamente muitos grupos, Dudu, nunca vão chegar a tocar no Pepsi On Stage, no Opinião, no Anfiteatro Pôr do Sol, né, no Teatro São Pedro, casas de show conceituadas, mas a gente consegue fazer eventos tão grandes quanto e, obviamente, botando grupos muitas vezes iniciantes com artistas já consagrados. Isso a casa cumpre esse papel. Então a casa ela é uma política pública, um equipamento que a gente tem lutado para que seja replicado, Dudu. A gente quer que pulsem casas do hip hop, porque na medida que a gente tem espaços que possam oportunizar o jovem processo de cidadania, e aí eu te abro um outro parêntese, Dudu, talvez você não saiba dessa informação, mas cada jovem que está interno na fase do estado do Rio Grande do Sul, né, a Fundação de Socioeducação, ou seja, quando o jovem comete um ato infracional, vai lá para a fase, então, num processo de socioeducação. Cada jovem custa R$24 mil por mês ao Estado, ou seja, R$288 mil por ano. R$288 mil, Dudu, é quase o custo global para manter uma casa do hip hop, como a de Esteio atendendo 4 mil jovens por ano. Então é uma questão de custo-benefício e é uma questão de matemática lógica, de entender que o jovem, né, quando ele vai para a socioeducação, ele já cometeu o ato infracional. Então essa grana que eles estão investindo está sendo investida de maneira errônea. Depois o problema tem que ser investida na prevenção. E a Casa do Hip Hop cumpre esse papel. Pô, que legal, meu. Ainda não tive o prazer em conhecer, mas eu quero conhecer ainda. Eu tenho, tá convidado. Pô, tenho muita vontade de conhecer. Aí eu tenho um projeto de fazer ainda, assim que acabar essa pandemia, de criar uma roda de conversa do Papo Franco RS, né, com convidados que já passou por aqui. Quem sabe a gente pode bolar algo e levar esse projeto lá. Honra, Dudu. Show de bola, meu. E, pô, quero te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite. Show de bola, um bate-papo. Tá convidado aí a fazer
participar aqui do Papo Franco RS também. E me coloca à disposição aí do que tu precisar aí para uma divulgação, alguma coisa. Esse programa aqui é nosso, né, meu? Eu sempre falo isso, é nosso. Pô, eu te agradeço muito, Dudu. Eu te agradeço a oportunidade de ter conversado com todos os ouvintes da Rádio Reação, e eu fico muito feliz que a rádio segue firme, mesmo em meio à pandemia, em meio a uma série de dificuldades econômicas, vocês estão resistindo. Parabéns a toda a diretoria, toda a equipe da Rádio Reação, e eu fico à disposição também para pensar possibilidades, sejam elas sustentáveis para a rádio, possibilidades de ampliação dos projetos e programas da rádio, bem como aí da gente estar formando novas alianças com os artistas que passam pela Casa do Hip Hop, que podem estar passando também pela Rádio Reação FM. Dudu, eu só quero comentar que agora tem uma série de ações minhas que estão para sair e que eu quero convidar a população para nos acompanhar. Essas ações, elas passam por um curso antirracista que se chama Antirracismo, como identificar e combater o racismo estrutural, que vai estar saindo agora nesse domingo a pré-venda desse curso. É um infoproduto, então esse curso a galera vai poder acessar, e é um curso que está muito bacana, acessível e justamente algo que possa contribuir na vida do indivíduo, mas também no coletivo, esse indivíduo fazendo reverberar o ensinamento adquirido. Além disso, agora em abril, vou estar lançando a minha carreira solo nas músicas, eu vou estar voltando com alguns raps muito bons, e esses raps aí gravados com a participação da Valéria Barcelos, a Cristal, Nitrodi, Cleiton Ramil, o Rod do grupo 3030 lá do Rio de Janeiro, o Yobanote da Colômbia, enfim, o Zilla Dog, tem muita gente que está participando. E agora, em maio, eu vou realizar outras 2 ações, e te convido, Dudu, para colar junto com a gente também nessas ações. Bora. Dia 14, 15 e 16 de maio, vai rolar o festival online, na verdade híbrido esse formato, né? O festival Cuida Natura RS, é um festival que eu estou realizando, trazendo uma aliança com a Colômbia. Quando eu falo natura, não é a marca, viu? É naturaleza, é a natureza em espanhol, é a abreviação de naturaleza, Cuida Natura, então é cuidado com a natureza. E esse festival tem a premissa de atrelar cultura com meio ambiente e habitação. Então a gente vai estar fazendo ele em maio, e no final do mês de maio eu vou estar lançando o meu livro Teoria Prática, que é um resultado das experiências sociais que eu já tive, de algumas analogias críticas que eu faço enquanto da sociedade, das políticas públicas já implementadas no Brasil, e também, obviamente, umas dicas de como a galera pode implementar projetos como a Casa do Hip Hop e outros tantos que eu já ajudei a criar. Pô, show de bola. Pô, pode contar comigo aí, vamos trocar ideia, vamos Muito fortalecer. obrigado, a gente tem que, como eu sempre falo... também, cara, estou à disposição. A gente tem que sempre se fortalecer, né, meu? Um puxar o outro, né, meu? Tudo que nós tem é nós, que nem eu falo aí, né, meu? Então nós temos que... muito obrigado mesmo aí por participar. Muito obrigado por participar aí. Te agradeço muito, viu, Dudu? E peço desculpas, Dudu. Capaz. Eu não posso ficar mais tempo. Por mim, eu ficava aí, nós ficar 3 horas só trocando ideia, porque tá massa o papo. Mas eu fico sempre à disposição, Dudu, e te deixo aqui um abraço muito apertado, força na luta, e que tu siga nessa caminhada também, porque tu também tá inspirando muita gente, pode ter certeza, mano, que se hoje a gente não enxerga aí, talvez, o resultado do que a gente gostaria, mas pode ter certeza que a gente está plantando e a gente vai colher. Todo mundo que planta, colhe, e a gente está plantando. Com certeza, com certeza. Muito obrigado mesmo. Pessoal, falamos aqui com o Rafa Rafuage,